Primeiro, vamos estar lendo aqui nessa noite, Josué, capítulo 6, e o verso 1. 6 e primeiro capítulo. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos fala nessa noite, irmãos. Livro de Josué, capítulo 6, primeiro verso, diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes, os valorosos. Pois todos os homens de guerra rodearão a cidade e cercando a cidade. Amém e amém. Amém, irmão? Vamos orar, já sentamos aí para nós, neste momento, fazer a vontade de Deus. Senhor, estamos na sua presença, meu Pai, neste momento. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá para a sua igreja estar reunida aqui, meu Pai. Saiu, meu Pai, da sua casa para vir ouvir a palavra. A cada um, Senhor, de nós que estamos nessa noite aqui, meu Pai, eu sei que o Senhor tem escolhido e tem nos guardado, Senhor. Cada um de nós, meu Pai, tem pensamento diferente, tem luta e provas diferentes, mas o Senhor conhece cada prova, cada luta de cada um de nós, Senhor. Eu não sei como nós chegamos aqui, meu Pai, como o Espírito chegou aqui, ou como chegamos na sua presença. Mas nessa noite, Senhor, eu lhe peço, meu Pai, aleluia, que o Senhor venha abençoar nosso espírito, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha nos dar vitória. Como o Senhor nos fala, Senhor, aleluia, vinde a mim todo que está cansado e oprimido, Senhor. Nessa noite, talvez nós, durante o dia, Senhor, ouvimos uma palavra que não venha ao encontro do nosso coração. Talvez, Senhor, alguém que lançou uma flecha, Senhor, um dardo, Senhor, em direção ao nosso coração, meu Pai. Mas nessa noite, Senhor, eu creio que, aleluia, o Senhor vai fazer, Senhor, o melhor para nós. E nós sentimos a sua presença através dos louvores já, meu Pai, através do coral aqui foi cantou o Senhor nessa noite. E eu creio, meu Pai, que nessa noite vai acampar anjos poderosos, Senhor, na nossa vida, na nossa família, Senhor. E nós continuamos, Senhor, orando, Senhor, para a nossa irmã que está no hospital, e aí os demais irmãos e demais conhecidos que estão no hospital, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, levantar toda a enfermidade, mas seja feito, Senhor, a sua vontade, Senhor. Nessa noite, antes que nós lhe pedimos, seja feito a sua vontade. Amém e amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Aleluia. Antes de nós começar a compartilhar a palavra de Deus neste momento, aleluia, quero nessa noite dizer para a igreja que está aqui nessa noite, o pastor estava comentando aqui sobre obediência, e eu ouvindo aqui, e uma palavra aqui que veio ao encontro, obediência, veio a obediência de Josué, aleluia. Eu falo para você nessa noite, nós e o servo, o pastor e os irmãos nessa noite estão aqui na igreja. Quem é servo de Deus não tem férias. Quem é servo de Deus pode ir para onde for. Aonde for, tu vai trabalhar na obra, pastor. Não tem descanso. Aleluia. Tu pode dizer, eu vou para uma cidade tal, lá eu vou descansar. Servo não. Que Deus abençoe, irmã senhora. Saiu da sua cidade para vir trabalhar, e não se recusou a trabalho. Aleluia. Abençoe a sua vida, a sua família também. Aleluia. Serve assim. Aleluia. Qualquer um de nós aqui, irmão, nós podemos pensar nisso. Eu vou para a cidade, vou isso e tal. Mas vai trabalhar. Se tu é servo, tu vai trabalhar. Deus vai mostrar para o líder, vai mostrar para o pastor lá. Não. Dá a oportunidade, pelo menos, dá uma boa noite, um louvor. Você vai trabalhar na obra de Deus. Aleluia. Então, nessa noite, irmãos, aleluia. Como nós comentamos aqui, e nós olhamos aqui também, e essa palavra, sobre Josué e obediência. Aleluia. Quero aqui repetir novamente para você sobre Josué aqui, que nós lemos no primeiro capítulo. Diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué:
olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. E o 3 vai dizer assim, irmãos, aleluia. E vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Amém e amém, aleluia. Irmãos, a história aqui desse homem, desse servo aqui, vou falar para vocês, um servo, que nós subimos bem a história de Josué, que nos fala que ele era aquele que andava com Moisés, aquele que cresceu, vou dizer assim, cresceu aos pés de Moisés, porque ele, logo que nós subimos lá no capítulo final, começando, aliás, o livro de Josué vai dizer para nós que Deus fala para Josué quando chamou ele, e vai dizer, o meu servo Moisés morreu. E então Josué vai receber essa missão, vou dizer para você, assim, a missão de conduzir o povo de Deus, conduzir o povo de Israel. Mas ele teve, não foi, irmão, não foi de um dia para o outro, que ele recebe essa missão, porque Deus já vinha, nem ele sabia, imaginava que ele já estava sendo preparado. Lá aos pés, ao ensinamento de Moisés. Ele aqui, irmãos, nós vemos aqui que essa missão, aleluia, ele teria que conduzir ao povo, para aquilo que Deus já tinha dito para Moisés, e tinha dado essa promessa para o povo de Israel, que ia dar uma cidade para ele, ia dar as terras melhores para ele, para o povo de Israel. Mas tudo, irmão, não é só esperar. O povo de Deus aqui, nós começamos a ler a história e começamos a entender, o povo aqui não esperou cair do céu. Deus sim fez a promessa que ia dar uma cidade, ia dar tudo para aquele povo, mas através da obediência. Obediência, aleluia. E a palavra de Deus, nós vemos aqui, irmão, então, que Deus falou para Josué, dizendo para ele que ia dar a cidade de Jericó para ele, aleluia. E nós vemos, irmãos, que quando as muralhas de Jericó vão cair, aleluia, não é porque o homem gritou, não é porque o homem foi lá, o homem terreno foi lá e fez 7 voltas em volta de Jericó, das muralhas de Jericó, não é porque o homem foi lá, aleluia. A Bíblia vai relatar para nós, aleluia, tudo isso foi intervenção divina, tudo isso foi intervenção divina do céu. Não foi do homem, aleluia. O homem apenas obedeceu aquilo que Deus tinha estabelecido para Josué, aleluia. E o povo tinha obedecido a Josué, aleluia. A gente aqui dá um exemplo aqui, Deus fala com o pastor e, para o pastor fazer tal coisa na igreja, aleluia. Não é da cabeça do líder, não é da cabeça do pastor, aleluia. Porque Deus mostra algo, aleluia, ele leva para a igreja, aleluia. E a igreja vai obedecer. A igreja, aqui se sentiu no coração, vai obedecer aquilo que Deus falou e mostrou para o líder. Aleluia. E aqui também, aleluia, Josué obedeceu a voz de Deus, aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, aleluia, a Bíblia vai relatar para mim e para você nessa noite, aqui no versículo, aleluia, no 4 vai dizer assim, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina, aleluia. Você vê aqui obediência, irmãos. E nós vemos aqui, o relato vai nos contar, e o meu aqui, o rodapé diz assim, quero ler para a igreja, sobre Jericó, diz assim, a cidade de Jericó tinha uma área cerca de 32 quilômetro quadrado. Era uma cidade fortalecida, não somente para os seus habitantes, como também para os da região agrícola e ao redor. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Jericó era considerada invencível por ter proteção dos deuses cananeus. A captura de Jericó era a chave de toda a estratégia de Josué. Aleluia. Aqui, irmão, nós vemos aqui, então, um breve relato da cidade de Jericó.
né? Você vê que era uma cidade fortalecida, não era qualquer cidade. Era uma cidade fortalecida. Vou ver que nós vemos aqui que era uma cidade, né, que ela tinha 32 metro quadrado, né, área quadrada, e a gente vai ver que a Bíblia relatou para nós aqui que o povo tinha que, uma vez por dia, ir lá em Jericó, né, todos os dias, ia lá em Jericó, voltava, né, 32 quilômetros, fazia em volta da cidade e voltava. 6 vezes foi fazer isso. Aleluia. E a gente vai ver aqui, a Bíblia não relata para nós aqui, aleluia, não teve nenhum aqui, homem e mulheres de Deus aqui, que reclamaram. Josué, a gente está indo todos os dias lá e voltando, todos os dias lá e voltando, 6 vezes, Josué. Aleluia. E a Bíblia vai relatar para mim e para você nessa noite aqui, aleluia, que ninguém reclamou de ir e voltar. Porque já estava, Deus já tinha a promessa, aleluia, bastava tomar, aleluia, fazer a minha parte, fazer a sua parte, aleluia, aleluia, porque Deus já tinha determinado, essa cidade, aleluia, é do meu povo. Eu falo para você nessa noite, aleluia, muitas e muitas vezes quando vem a prova, vem a luta na minha e na sua vida, aleluia, é para nos testar, é para ver realmente que nós estamos fiel, realmente para ver que eu estou fiel àquilo que Deus tem mostrado, aquilo que Deus tem dado para nós, aleluia, porque aquilo que a gente não vê, aleluia, é que Deus está lá na frente, quer dar para nós, aqui Deus está vendo lá na frente, Deus está dando melhor para nós, lá na frente, aleluia. E aqui, irmãos, aqui a gente vai ver esse povo, e Deus faz uma estratégia aqui, pastor, né, para a cidade, para Josué tomar a cidade, aleluia. E a Bíblia relata aqui para mim e para você, aqui, irmãos, aleluia. Aqui a gente viu aqui, então, que no 13, a gente viu, pois vós todos os homens de guerra rodeais a cidade, aleluia. Vai dizer então que rodear a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. No 4, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodarei a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvirão a voz e os unidos da buzina, e todos o povo gritará. Grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá diante de cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do tesouro. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Aleluia. Estratégia, irmãos, aleluia, de Deus para Josué. Aleluia. Apenas Josué teve que obedecer aquilo que Deus tinha falado para ele. Aleluia. E ele passou para o povo. Aleluia. Nós vemos aqui então que Deus fez estratégia, aleluia, né? Deus não pôs na frente para abrir caminho a arca, aleluia. Não foi na frente a arca, aleluia. Mas os homens de guerra iam à frente, né? Fez tudo certinho, né? Que nem no quartel, quando tem formatura, quando tem alguma coisa, é tudo ao seu local certo, tudo a sua horário para começar. E aqui Deus fez isso, pôs em ordem tudo, né, para Josué tomar com o povo, né, aquilo que Deus tinha dado, a promessa que Deus tinha para o povo dele. Aleluia. Sacerdote ia levar a arca, né? Não é que qualquer um, não é para levar a arca. O sacerdote que ia levar a arca. Aleluia. E ele já fala aqui, né, que eles iam também pegar as buzinas, né, as cornetas, para ir tocar, aleluia. E fala para nós lá no 7, irmãos. No 8, vamos ler aqui no 8. No 8 vai dizer assim, ó: e assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia.
no 9 vai dizer assim: e os armados iam diante do sacerdote que tocavam as buzinas, e e guardavam isso logo após a arca do Senhor, e andavam e tocando a buzina em direção a Jericó. Aleluia. E no 10 vai dizer assim, irmãos. Aqui, irmãos, aqui eu vejo aqui, olha para você ver aqui, que Deus fala para Josué, falando para o povo, que era para o povo ficar em silêncio. Um povo, né, ia fazer a volta de Jericó, mas não era para fazer barulho nenhum. Já pensou o povo? Aleluia. O cuidado que ele teve de ir à cidade, e aí Josué disse: não, vocês vão lá, nós vamos lá, mas não vamos fazer barulho nenhum. Aleluia. E eu digo para você nessa noite aqui, como vou ler aqui para você, no 10 assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritais, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritai. Que prova aqui, irmãos, aleluia, aqui para nós, eu puxo para nós, nos dias atuais, para nós estamos na prova, estamos na luta, e o Senhor está dizendo: aleluia, calma, aleluia, está difícil, calma, aleluia, porque a Bíblia nos relata, quem está no controle da situação, na minha, da sua vida, é Deus, aleluia. Está difícil a prova, calma, aleluia, a prova está vindo, aleluia, eu estou no controle, aleluia. Como eu falei, aleluia, a prova e a luta vem muitas vezes na nossa vida, é para ver se realmente nós estamos na presença de Deus, para ver se estamos firmes na presença de Deus, aleluia. E o 10 vai dizer para Josué, falando aqui, né, nós vamos lá, aleluia, mas ninguém fala, nenhuma palavra ele fala que não era para sair da boca de ninguém, nenhuma palavra, mas só vai gritar, só vai abrir a boca quando eu falar. Quando eu falar, nós gritamos, aleluia. Você vê aqui, aleluia, obediência de Josué e obediência do povo de Deus. A Bíblia não relata que o povo gritou até então, aleluia. Todos fizeram, aleluia, essa volta sem fazer barulho, né? Sem fazer barulho, até então Josué falar o momento, aleluia. E relata aqui novamente, irmão, no 11 vai dizer assim: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando-a uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. E depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Aleluia. Eles faziam, irmãos, aleluia, todos nós subimos aqui a história já, aleluia. Eles faziam todo aquele trajeto, né? Eles iam como se fosse o dia D, como se fosse, aquele dia seria o dia da batalha. Faziam 6 vezes isso aí, iam lá, faziam a volta da cidade e voltavam. Iam lá e voltavam, né? Voltavam para o acampamento. Aleluia, eles faziam isso aí. Aleluia. E a Bíblia, irmãos, aleluia, que começa aqui a nos falar, irmãos. No 3 vai dizer assim: e os 7 sacerdotes que levavam, e as 7 buzinas, e os chifres de carneiro, diante da arca do Senhor, ia andando e tocava a buzina, e os armados ia diante deles, e guardando e seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando a buzina. E assim rodearam outra vez a cidade. No segundo dia tocaram para Arraial. Assim fizeram 6 dias. E sucedeu que no 7º dia da madrugada, ao subir a alva da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. Aleluia. Você vê que naquele dia, aleluia, rodearam a cidade, fizeram a volta da cidade 7 vezes, aleluia. E aqui, irmãos, aqui no 16, aleluia, eu vejo aqui, e a gente vai ler aqui também, vai ser um momento que chega o tempo, chega o momento da vitória, o momento que eles vão gritar, vai chegar o momento que eles vão tomar a cidade, aleluia. Mas naquela cidade, irmãos, aleluia, quero pegar a palavra que o pastor falou, remanescente, né? Remanescente, ele falou, e eu quero pegar aqui,
aleluia, que diz para nós, tem alguém, aleluia, na cidade lá, que era remanescente, aleluia, alguém que era fiel a Deus, alguém que confiava em Deus, aleluia, sabia que aqueles, aleluia, aqueles espias eram de Deus. A Bíblia relata para nós aqui, irmãos, lá a partir do verso 18 em diante, vai relatar para nós, aleluia, que tinha uma mulher, aleluia, e ela, por que ela foi guardada, ela não sofreu a morte, não sofreu juntamente com o povo, porque ela guardou os espias de Deus, aleluia. Você vê aqui, né? Nós vamos ver em seguida aqui que ela não sofreu e a sua família também não sofreram, porque ela foi fiel a Deus, aleluia, por ter guardado e escondido os espias, aqueles que iam lá, foram lá espiar a cidade para trazer notícia para Josué, aleluia. E diz assim 16, irmãos, isso sucedeu que tocando o sacerdote na 7ª vez a buzina, e disse Josué: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Repito para você, irmãos. Sucedeu que tocando está tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: tocai, porque o Senhor vos tem dado a cidade nas vossas mãos. Aleluia. Aleluia. Aqui, como eu falei para você, já li aqui, nós lemos, aleluia. Comentei para você sobre essa mulher, aleluia. Essa mulher, aleluia, ela fez esse acordo, né, com os espias, aleluia, escondeu os dois, porque, aleluia, que o rei tinha mandado matar eles, atrás deles, né, ia matar eles, aleluia, mas ela tinha escondido, ela foi fiel aqui, aleluia, foram lá na casa dela, aleluia, e não acharam, porque ele estava escondido, aleluia. E a Bíblia então vai relatar aqui, irmãos, aleluia, os homens, aqueles que foram escondidos, fizeram, né, esse pacto com ela, aleluia. E ela, não, então, a minha família, a minha mãe, meus pais, meus irmãos, né, toda a minha família, quando vocês, o povo de Deus, vir à cidade, tomar a cidade, aleluia, guardai, guardai nós, porque nós sabemos que vocês são povo de Deus, nós sabemos que vocês é povo escolhido de Deus, aleluia. Mas eu falo para você nessa noite, você que está aqui nessa noite, aleluia, você também é alguém escolhido, você que está aqui nessa noite, você é alguém que Deus tirou, né? Não sei aonde, em um momento, aonde você estava, como você estava, a situação que você estava, mas Deus foi lá e tocou em você, tirou do lamaçal do pecado, aleluia. É por isso que hoje nós estamos aqui. Nós não podemos, igreja, aleluia, dizer para você, nós não podemos voltar para trás, aleluia, olhar para trás, aleluia. Se voltar para trás, aleluia, não sei o que seria de nós, o que vai ser de nós, aleluia. Mas essa mulher, aleluia, falou, aleluia, guardai, aleluia, a minha família. Aí eles fizeram isso aí, não, é certo, aleluia, tá certo, vamos guardar a sua família. Eles foram lá, voltaram para o arraial, se esconderam, aliás, né, 3 dias ficaram escondidos, para do rei, aí depois voltaram para falar para Josué o que tinha lá, aleluia. E essa mulher, aleluia, foi poupada porque ela foi fiel aos dois, aleluia. E Josué deu a missão para aqueles dois, aleluia, que foram ver a cidade, e onde eles estavam, deu a missão para eles, não, vocês que vão guardar essa casa, vocês que vão guardar essa mulher, aleluia. E foi o que aconteceu. Aleluia. Eu falo para você nessa noite, irmãos, aleluia. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Aleluia. Deus, aleluia, não importa a situação que nós estamos atravessando. Não importa o local que nós estamos, não importa como está a nossa situação, mas Deus é fiel. Deus é fiel comigo, Deus é fiel com você, igreja. Aleluia. Porque Deus foi fiel com essa mulher aqui, aleluia. Porque ela guardou, aleluia, os dois, né, escondeu aqueles 2 homens de Deus, aleluia, e Deus foi fiel com ela, aleluia. Mas a Bíblia, irmãos, já estou encerrando, passo rápido as horas, aleluia, mas a Bíblia relata para nós, aleluia, que Josué, quando vai e toma a cidade, aleluia, ele falou, aleluia, para não pegar as coisas, né, que eram, a Bíblia fala, anátema, aleluia, a cidade, aleluia, a cidade de Jericó. Porque aquelas coisas anátemas, né, coisas que eram oferecidas para os deuses, aleluia,
não serviria para Deus, aleluia. Mas Deus só falou, aleluia, para eles pegar o ouro e a prata, aleluia. Não, né, bens materiais, outras coisas mais, mas só pegou o ouro, prata e não lembro mais o outro que eu fui na memória. Mas Deus mandou pegar só isso, veja, aleluia, mais nada, aleluia. E o povo foi fiel, aleluia. E Josué larga uma maldição sobre a cidade, aleluia. Todo aquele que reconstruía a cidade, né, o primeiro filho vai morrer, aleluia. A Bíblia vai contar para nós a história para frente, que acontece isso. Alguém lá reconstruir a cidade, morreu o primeiro filho, né, morreu os 2 filhos dele. Aleluia. Se nós lermos a história lá, vai nos contar isso. Então eu falo para você nessa noite, aleluia. Assim como Josué foi obediente a Deus, assim como Josué obedeceu, aleluia, a Deus, aleluia, nós também, aleluia, servimos, aleluia, como Josué serve para nós como espelho, irmãos, aleluia, obedecer a Deus em tudo, aleluia. Josué, aleluia, era servo, né? Josué trabalhava, era servo de Moisés, aleluia, e ele obedeceu, aleluia. E Deus, irmãos, aleluia, cuidou de Josué e cumpriu aquilo que tinha para seu povo. Deu a cidade, aleluia. Mas Deus lá disse, não pega isso e aquilo, aleluia. Porque é anátema para mim, aleluia. Então nessa noite, irmão, eu digo para você, aleluia. Deus é fiel conosco, aleluia. Nós, aleluia, muitas vezes nós somos infiel a Deus. Muitas vezes nós somos. Mas Deus continua fiel, aleluia. Eu tenho a certeza, irmão, quando eu vejo aquela passagem da Bíblia que fala sobre estava na cruz os 2 ladrões e apenas um, aleluia, foi salvo. Eu creio que se aquele outro ladrão dissesse também, queria ser salvo naquele momento, eu creio que naquele momento, né, os 2 seriam salvos, mas foi só um, né, irmão? Mas eu creio, porque Deus sempre, né, mesmo nós errando, mesmo nós sendo falhos, Deus sempre está nos guardando, de braços abertos para nos guardar, nos cuidar. Aleluia. Então nessa noite, irmão, aleluia, quero ficar com essas palavras que o Senhor me põe no coração. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, né? Você que sai da sua casa, aleluia, sermos obedientes a Deus, assim como Josué foi. Aleluia. Amém, irmão. Pastor, obrigado. Glória.